Hoje eu quero falar sobre o imposto de renda à pessoa física. O governo anunciou essa semana que estava subindo o limite de isenção. Muito bom, se ele não fizesse isso, o que acontece? Quem ganharia, ou quem estava ganhando no ano passado 2 salários mínimos, que seria 2.640, e agora passaria a ganhar 2.824, que serão os mesmos 2 salários mínimos, começaria a pagar imposto de renda, se o limite não fosse ampliado, se não fosse aumentado. E o governo fez isso. Acontece que a tabela do imposto de renda inteira, ela está praticamente congelada desde 2015. Para vocês terem uma ideia, o limite de isenção em 2015, se fosse corrigido de lá para cá, estaria hoje em torno de R$ 4.800, entre 4.800 e 5.000, dependendo do índice de correção desses valores. No entanto, o governo acaba de corrigir esse valor de 2.640 para 2.824. Então vejam a gigantesca defasagem que foi se acumulando desde 2015 no país. Muito bom, então essa correção agora, ela foi feita, é justa, é importante que ela seja feita, mas ela tem uma característica que eu preciso chamar a atenção de todos. A tabela do imposto de renda, que passa a valer agora, a partir de fevereiro desse mês agora de 2024, ela é praticamente idêntica à tabela do ano passado, de 2023, com a diferença apenas na primeira faixa. Então vejam, tabela do ano passado, 2023. A primeira faixa, abaixo do qual há isenção, estabelece um nível de renda de R$ 2.112 por mês. A partir desse valor, quem ganha entre 2.112 e 2.827 paga 7,5%. Esses 7,5% se aplicam não sobre o valor total de 2.827, mas sobre a diferença entre 2.827 e 2.112, ou seja, só sobre o acréscimo de renda acima do limite de isenção. Isso significa que aquele valor inicial de 2.112, ele é isento para todo mundo, mesmo que o indivíduo tenha uma renda muito maior do que isso. O primeiro valor de 2.112, ele não paga o imposto. Então veja, segunda faixa, que vai até 2.827, paga 7,5%. A terceira, que vai até 3.751, paga 15%. A quarta faixa, que paga 22,5%, é para a renda até 4.665. E quem ganha mais desse valor, qualquer valor, paga 27,5%. Essa tabela é idêntica à de 2024, exceto o primeiro valor, que não é mais de 2.112, e sim de 2.259. Esse processo de corrigir a tabela apenas nos seus níveis, nas suas faixas mais baixas, ela está causando um fenômeno muito interessante, que é o achatamento dessa tabela. O valor de isenção vai subindo, mas as outras faixas não são corrigidas. Isso significa que existe uma tributação maior sobre as outras faixas. Então acontece uma coisa muito interessante. Esse achatamento cria um absurdo, que hoje está na alíquota máxima do imposto de renda, ou seja, a alíquota que deveria se aplicar aos 10% mais ricos da população, vamos supor, em qualquer tabela de imposto de renda, de 27,5%. Não, ela já se aplica a quem ganha R$ 5.000 por mês. A alíquota do imposto de renda, ela atinge o seu patamar máximo ainda em valores de renda equivalentes à classe média, e não à classe mais rica. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês tem um tratamento perante o imposto de renda equivalente a de uma pessoa que ganha 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 mil reais por mês. Isso é uma distorção muito grande e acaba gerando um fenômeno interessante. Primeiro, a classe média está sendo pesadamente atingida hoje no imposto de renda
cada vez mais, sofrendo uma tributação inflacionária na medida que os seus rendimentos vão aumentando e vai jogando a classe média em alíquotas mais altas, e ao mesmo tempo fazendo com que as alíquotas mais baixas atinjam patamares cada vez mais altos de rendimento, achatando toda a distribuição. A classe média hoje, que não pode ser considerada favorecida sob aspecto nenhum, R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês, é tratada como se fosse milionária. Feitos esses esclarecimentos, a gente vê o seguinte, que os impactos efetivos em termos de poder aquisitivo, em poder de alívio à sociedade brasileira para não sofrer aumento de tributação, que é o objetivo da correção da tabela, é muito pequeno, é muito pequeno. Um dado da Unafisco Nacional, Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ela mostra o seguinte, que se não houvesse essa correção, aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco, começaria a pagar um pouquinho mais de imposto de renda, e isso, de fato, reduz esse imposto que elas teriam que pagar, mas o impacto disso é mínimo. A estimativa é que as pessoas que estão na faixa de 2 salários mínimos e que começariam a pagar imposto caso não houvesse a correção, estão deixando de pagar 11, 12, 13, 14 reais por mês. É o preço, como eles dizem, de um pão na chapa, na padaria da esquina. Então o impacto é muito pequeno. E o fato de que esta isenção atinge todas as faixas, porque todo mundo deixa de pagar sobre o primeiro valor da faixa, deixa de pagar menos imposto, e essa faixa aumentou um pouco, o impacto disso vai dar, em média, R$ 11,04 por mês para cada contribuinte do imposto de renda. Então vejam, é uma medida de impacto político, significativo, correta, justa, mas ela precisa duas coisas. Primeiro, ser aplicada esta correção com a periodicidade necessária para evitar o crescimento do imposto inflacionário, ou seja, o aumento da carga tributária que os indivíduos pagariam se ninguém fizesse nada, se simplesmente não fosse corrigida a tabela. Como os valores de rendimentos vão aumentando por causa da inflação, vai passando para faixas de renda mais alta e a carga tributária aumenta. Então, primeira observação, esta correção tem que ser feita anualmente para evitar essa gigantesca defasagem que se acumulou e que aumentou muito a tributação sobre a classe média brasileira. Segunda observação importante, quando for fazer a correção, tem que fazer na tabela inteira, para evitar esse achatamento, e não uma correção apenas na faixa de baixo, senão nós vamos acabar tendo praticamente uma alíquota única para todas as faixas de renda, o que não garante a progressividade que se deseja de um sistema tributário como o brasileiro, num país onde a redistribuição de renda é importante, onde a concentração é excessiva. O imposto de renda à pessoa física é um instrumento fundamental, essencial, para corrigir essa distorção. Portanto, o imposto de renda precisa passar, primeiro, por alterações significativas, por reformas significativas na formulação da tabela, na construção do nível de faixas, numa avaliação, inclusive, das suas modalidades operacionais, excessivas isenções, excessivas deduções, quem sabe reduzir as alíquotas, mas cortar o nível de isenções e deduções, seria um caminho adequado, mas, sobretudo, garantir que esta progressividade, de fato, aconteça, esta garantia, né, de que a faixa de rendimento seja mais discriminatória e separe mais a carga tributária da classe média, da carga tributária da classe média alta, da classe tributária da classe rica e da classe tributária dos super ricos. Precisa ser diferenciado, não dá para juntar tudo e estabelecer com isso uma política de redistribuição de renda que nós precisamos tanto. Portanto, essa medida, como eu disse, é bem-vinda,
mas tem um impacto muito mais político, muito mais simbólico do que impacto efetivo. Tanto que a estimativa é de que o custo para a Receita seja de aproximadamente 3 bilhões, ou seja, alguma coisa próxima de 1% de perda de arrecadação com essa pequena correção. É muito pouca coisa. Mas é isso aí.